O jornalista é aquele que não sabe nada sobre os assuntos, mas acha quem sabe. Nesse fim de semana eu recebi uma aula assim, de quem entende muito da questão judicial mesmo, que vai envolver o Vasco querer jogar no Maracanã, e cheguei a uma triste conclusão. A gente vai ter uma batalha de liminares claro que vai. Eterna. Porque a explicação que me foi dada, e eu acho ela muito plausível, é a seguinte. O poder público não pode ficar renovando concessão pública, que é o caso do Maracanã, de forma seguida. Hoje a concessão está nas mãos de Flamengo e Fluminense e ela tem sido renovada automaticamente. E acho que o termo é esse, impedindo que um outro postulante, no caso o Vasco, apresente uma proposta para entrar na concorrência, que é tudo que o Vasco quer. O Vasco quer entrar na concorrência para poder fazer uma proposta no Maracanã. E a concessão tem sido renovada para Flamengo e Fluminense. Então, diante desse episódio, que essa fonte considera ilegal, irregular, essa concessão automática, o Vasco vai sempre obter uma vitória na justiça para jogar no Maracanã. E aí, como ele tinha essa vitória, ele tinha uma autorização judicial para jogar. No entanto, o Flamengo conseguiu uma liminar com o desembargador impedindo a venda de ingressos. Não está impedido ainda de jogar lá. A venda de ingressos está suspensa. O Vasco acredita que ainda nessa semana vai reverter essa liminar e acredita ele, Vasco, que o clube vai ficar nessa situação, indo à justiça, obtendo vitórias, Flamengo e Fluminense tentando impedir, e vai virar uma guerra de liminar que o Vasco acredita que no fim das contas vai acabar conseguindo jogar as partidas que deseja ter como mandante no Maracanã. O governo estadual vai ficar olhando isso com cara de paisagem. Então, aí a questão é, já que a situação vai se arrastar, acredito que os envolvidos, que são o governo do estado, Flamengo, Fluminense e Vasco, vão ter que sentar à mesa para chegar num acordo. Vão ter que... Não há saída. Porque você vai ter essa guerra judicial a cada desejo do Vasco. Na verdade, todos têm direito de jogar no Maracanã. O Flamengo tem todo o direito de jogar no Maracanã. O Fluminense tem todo o direito de jogar no Maracanã. E o Vasco quer pagar para jogar no Maracanã. Aí você pergunta, poxa, então que vantagem o Flamengo e o Fluminense têm ganhando a concessão? De fato, a pergunta é válida. E talvez a resposta seja algo que acabe levando para a construção do estádio próprio do Flamengo mesmo. No longo prazo, para que o Flamengo tenha segurança jurídica, já que a prática tem demonstrado que no Maracanã ele não vai conseguir mandar no rumo do Maracanã, que o Flamengo tenha realmente que para ter o seu estádio, fazer o que ele quer no estádio, construir a sua casa própria. Esse problema não acontecia antes, nas primeiras renovações de concessão, porque o Vasco estava sem dinheiro, um time fraco, e bastava jogar em São Januário, que é o estádio do Vasco, inclusive um estádio que precisa ser reformado, mais bem cuidado, e isso o Vasco não pode perder de vista. Agora, o Vasco está com o investidor quer jogar no Maracanã, e o Vasco entrou na concessão. Eu acho que os três, sinceramente, o Vasco, antes tinha um Botafogo, eles sempre jogaram juntos no Maracanã. Sempre foi assim, desde 1950. Eu acho que o Maracanã é de todos. O Flamengo tem que jogar, sempre foi. O Flamengo e a informação que eu tive é a seguinte, a investidora 777, que tem muita grana, né? Que ela quer ter o direito de fazer proposta. E se ela fizer uma proposta, ela acredita que a proposta dela será mais vantajosa. E ela diz que o Flamengo e o Fluminense vão continuar jogando no Maracanã. Exato. E que ela teria que ser analisada pelo poder público. E outra coisa então, cara, é uma situação muito complicada. É muito complicada, porque todos têm direito. E que fique claro, quando o Vasco quer jogar no Maracanã contra o Palmeiras, o Vasco vai pagar para jogar no Maracanã. Ele não vai jogar lá, vai jogar de graça. Ele paga lá 300 mil reais, algo em torno disso. Para ressarcir o Flamengo e o Fluminense, que fizeram investimentos lá. Aí o Flamengo e o Fluminense usam o artifício do gramado, que o gramado está desgastado, vão 9 jogos. Aí a juíza que deu a liminar para o Vasco disse, pode 9, por que não pode 10? Aí fica uma guerra de liminares, cara, você não vai a lugar nenhum com isso. Era uma vez um futebol brasileiro que queria formar uma grande liga, né? E os clubes não conseguem se entender nas pequenas coisas. Gente. E a presidente do Palmeiras discute com o presidente do Flamengo, aí isso tudo vira notícia e se torna público. O Vasco não consegue se entender com Flamengo e Fluminense por um estádio, uso de um estádio que deveria ser de todos, né? Mas eles não conseguem se entender e a gente está discutindo liga. Assim, eu entendo o lado do Flamengo e do Fluminense também. Eles fizeram de tudo para ter uma casa deles compartilhada. Investiram no estádio.
A questão é que é uma concessão pública e concessão pública não pode ser renovada automaticamente sem ouvir outros interessados. E aí a questão fica complicada. Não, e no contrato está que os outros co-irmãos que queiram jogar, e se você tem data disponível, você tem que liberar o estádio. O Vasco está muito confiante que vai conseguir mandar o jogo contra o Palmeiras nesse fim de semana no Maracanã.